Continuando agora mais um material. Já vamos entrar agora na unidade 5, né? Parte 1 da unidade 5. A empresa como sistema e seus subsistemas. Primeiro vamos relembrar alguns conceitos aqui. O conceito de sistemas, segundo Oliveira, é um conjunto de partes integrantes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam uma determinada função. Com relação à sua natureza, os sistemas podem ser classificados em abertos e fechados. Relembrando também os componentes de um sistema: entrada, processamento, saída e realimentação. Bom, a empresa é um exemplo de sistema aberto, principalmente pelo fato dela sofrer interações aí do meio externo. Então, ela pode, e normalmente sofre alterações com relação ao mercado e mão de obra, concorrência, os consumidores influenciam muito no andamento da empresa, sistema financeiro, fornecedores e diversos fatores. Nós vamos falar um pouco sobre alguns deles aqui. Fazendo aí uma relação dos componentes do sistema com a empresa, que é um exemplo de sistema aberto, nós temos a entrada, o processamento, a saída e a realimentação. Que na empresa, a entrada seria os insumos, né? Os exemplos de insumos aí são os recursos humanos, materiais, equipamentos, recursos financeiros e as informações. Tudo isso serve de entrada para um processo de transformação que vai ser o processamento. Nesse processo de transformação eu tenho todo o planejamento, organização, direção, controle e tecnologia da empresa. Dando continuidade, a minha saída seriam os produtos, que seriam os bens e serviços. As perdas também são colocadas aí como saídas, e a satisfação dos clientes internos e externos. E que tudo isso vai ser reutilizado na realimentação, onde eu vou utilizar os resultados dos processos internos e a situação organizacional para poder fazer aí a realimentação desse meu sistema aberto, que é a empresa, que é a organização. Como todo sistema, a empresa ela vai ter seus subsistemas que se relacionam, e que se interdependem, conforme o conceito geral de sistema. Vamos falar aqui um pouco sobre os subsistemas da empresa, mas ainda algumas características da empresa como sistema aberto. Ela deve ter objetivos e funções múltiplas, envolvendo interações múltiplas com o meio ambiente. Deve ser vista como um conjunto de vários subsistemas, estando entre esses subsistemas simultaneamente em interação dinâmica. Os subsistemas são interdependentes. Então, é o que acontece dentro da empresa. Os setores, que dependendo da forma, da ótica com que se utiliza, pode ser classificado como subsistemas, eles se interdependem. Eles precisam um do outro para que tudo funcione a contento. A organização está inserida num contexto dinâmico, num ambiente dinâmico. E ao planejar o seu funcionamento, é preciso levar em conta as exigências e limitações impostas por esse ambiente. Em alguns casos é difícil definir as fronteiras existentes nas organizações, devido aos seus múltiplos elos com o meio ambiente. Bom, esses conceitos não serão abordados na prova. E agora os subsistemas da empresa, da organização. Os conceitos aí de cada um. O subsistema institucional são os conjuntos de decisões que definem como os proprietários pretendem conduzir a sobrevivência e desenvolvimento da empresa. A gente está falando sobre planejamento, São as decisões que os donos, os executivos tomam no início da organização, no início da empresa,
Subsistema organizacional são as formas como a empresa estrutura suas atividades, relacionando as responsabilidades e decisão. Então aqui eu estou falando quem faz o quê. Subsistema de gestão é a forma como as atividades são orientadas, organizadas, planejadas e controladas, com o objetivo de garantir os resultados desejados. Está mais ligado ao gerenciamento da operação, né, do dia a dia. Subsistema de informação trata-se de atividades de obtenção, processamento e geração de informações pertinentes aos processos tomados de decisão. Então, toda a tratativa feita com as informações, né, utilizadas na empresa estão ligadas a esse subsistema de informação. O subsistema físico são os elementos materiais da empresa que devem ser utilizados para a geração de produtos ou serviços. Eu estou falando de maquinário, de toda a infraestrutura, todo o suporte necessário físico para a execução das atividades. E o subsistema social, que é a coletividade das pessoas que atuam na empresa, cujos níveis de capacidade técnica operacional, motivação e satisfação propiciam a empresa cumprir sua missão. Estou falando especificamente dos recursos humanos. Vou falar um pouco mais aí sobre cada subsistema. Outro conceito aí de subsistema institucional. Uma empresa nasce da necessidade ou do desejo de um ou mais indivíduos que têm expectativas a serem atingidas e que por isso se dispõe a investir em um empreendimento, né? Com qual objetivo eu estou abrindo essa empresa? Subsistema organizacional ou também formal é a forma como a empresa está organizada nos seus diversos aspectos, agrupamentos de atividades, tipos de estrutura utilizada, vertical, horizontal, amplitude administrativa, centralizada ou descentralizada, e o grau de delegação de poder e atribuição de responsabilidade. Então, o subsistema organizacional, uma saída bastante conhecida desse subsistema é o organograma da empresa, onde eu consigo identificar as relações, né, quem está ligado a qual setor e quais as atividades de cada um. O subsistema de gestão, que é caracterizado pelo processo de planejamento, execução e controle, que perfaz os processos decisórios de uma empresa. Então, estou falando aí sobre gestão das atividades diárias, na gestão dos processos da empresa. Subsistema de informação, que coleta, processa os dados, gerando informações que atendam às necessidades dos seus usuários. Então, é a tratativa que eu dou a todas as informações aí que perpassam a empresa. Subsistema físico, ou também conhecido como operacional, constitui do conjunto de elementos físicos necessários à operacionalização, ou seja, o que e como fazer para que a empresa opere. E aí vem toda a parte de suporte de material para as operações de produção e de atividade da empresa. E o subsistema social, que está diretamente ligado ao conjunto de pessoas, à empresa em todos os seus escalões, com todas as variáveis associadas aos indivíduos de forma isolada em grupos. Estou falando da gestão de RH especificamente.